Olá, no ar Unisul TV Esporte, nessa quarta-feira, 3 de novembro de 2010. No programa de hoje vamos falar sobre o campeonato do Wilsons Sport Ball, início da segunda fase. Também as informações do campeonato catarinense da segunda divisão, o Atlético Tubarão em campo hoje à noite. Primeira rodada da segunda fase. Muitos gols, é o futsal de Tubarão em ação e também o de Capivari. Vitória emocionante do Capivari sobre a Malve e a derrota da Unisul para o Florianópolis. Fique ligado no programa de hoje. No ar Unisul TV Esporte, você de casa já sabe, pode participar do nosso programa, os nossos contatos pelo nosso e-mail unisultvesport@unisul.br, não tem nada de com, e o nosso portal de internet onde ficam hospedadas as nossas matérias, é o tvsusc.com.br, com as formas de interatividade com você de casa. Aqui comigo nos estúdios, Vivian Cipriano e Matheus Madeira. Olá, tudo bom? Feriadão, o pessoal descansou bastante. Destaques aí para essa quarta-feira, Vivian. Começa hoje o quadrangular final do Catarinense com o Tubarão em campo, agora um novo campeonato para o Atlético. Isso aí, um novo campeonato, Matheus? Acho que é comentar aí como foi a rodada dos jogos da Unisul aí, do Capivari ontem. O Capivari conseguiu um grande resultado ontem. Virada, vamos trazer todos os detalhes. Jogo emocionante, esse jogo de ontem à noite no Salgadão, e também trazer os gols do jogo da segunda-feira da Unisul contra o Florianópolis. A gente inicia o programa falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje começa a rodada, uma rodada importante, a parte de Libertadores, na parte de disputa de título, de zona de rebaixamento, Sul-Americana, enfim, todos os setores. Vamos trazer então os jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. 7h30 da noite tem Goiás e Grêmio, Serra Dourada. Internacional e Fluminense se enfrentam no Beira-Rio. Mesmo horário, Guarani e Atlético Mineiro no Brinco de Ouro. Na Vila Belmiro tem Santos e Vitória. E completando no Engenhão, Botafogo e Atlético Goianiense. 9h50, o Ceará recebe o Flamengo. O Cruzeiro recebe o São Paulo. E completando, o Corinthians joga contra o Avaí. Corinthians, Cruzeiro e Fluminense, as três equipes que brigam. Quem é que tem o adversário mais difícil aí pela frente, Matheus? Pegar o Inter fora de casa, o time que é campeão da Libertadores. É um desafio e tanto. O Fluminense tem uma tabela acidentada, aí daqui até o final do campeonato, uma tabela difícil. E o Corinthians ao contrário, né? Pega um jogo que em tese é um jogo tranquilo, que é o jogo em casa com o Avaí. Claro, o Avaí vai estar naquela pilha de fugir do rebaixamento, mas em tese é um jogo mais tranquilo. Quais as chances reais de vitória hoje do Avaí ou de conquistar um bom resultado? Que pode ser um empate também. O empate não é tão bom resultado assim, mas o Avaí tem que procurar somar pontos. Dá para conseguir algum pontinho lá em São Paulo, Vivi? Acho que dá. A gente tem essas últimas rodadas, os times avançam da tabela, estão dando uma vacilada. Tanto é que é sempre um momento de recuperação no Brasileirão. Tanto é que aqueles que estão no meio da tabela, como eu tenho falado, estão com poucos pontos de diferença, estão ali com 8, 10 pontos. E por que não o Avaí conseguir pelo menos dar uma respirada no campeonato? Já que os lá de cima estão vacilando, é sempre o momento. Vamos trazer a classificação então da Série A, antes da rodada que começa hoje. Amanhã também teremos jogos, mas a gente fala amanhã sobre os jogos da quinta-feira. Você confere a classificação: Fluminense líder 57, ao lado do Cruzeiro, 3 pontos atrás do Corinthians, e o Botafogo por enquanto completa a zona da Libertadores. Santos e Internacional já estão garantidos em 2011. Na parte de baixo da tabela, aí estão brigando, aí o Atlético Mineiro é 17º, o Avaí 18º, 19º o Goiás e 20º o Grêmio Prudente. Outro jogo que também vai sair faísca é Guarani e Atlético Mineiro, as duas equipes brigando aí para sair da parte de baixo da tabela. Então é outro jogo que promete. Aí é que pode ser bom para o Avaí, quando as duas equipes perdem ou as duas empatam. O Avaí se conseguisse fazer o crime aí de ganhar esse jogo contra o Corinthians, seria um passo importantíssimo. O Atlético Goianiense ganhou lá, né? Confiar mas o Corinthians vem numa fase melhor do que estava naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos falar sobre Série B, e quem deu um passo importante para subir de divisão foi o Figueirense, que assumiu a vice-liderança após a vitória de ontem. Se recuperou do empate no fim de semana com o Sport, e ontem o Figueirense venceu o Ipatinga fora de casa 2-0. Vamos conferir a classificação da Série B. O Coritiba empatou no fim, no jogo contra o Bahia, estava próximo de perder a liderança para o Bahia.
E aí, com esse gol, o Coritiba se manteve em primeiro lugar. O Figueirense ultrapassou o Bahia, que agora caiu para o terceiro lugar, mas os dois estão com 59 pontos. Não é nada desesperador também, estão bem à frente do quinto colocado, que é o Sport, que tem 5 pontos ganhos. Completando aí o G4, aí está o América Mineiro, que tem a aproximação do Sport, aproximação perigosa. Turma de baixo, olha lá, o Brasiliense do Andrade, o Ipatinga, o Santo André e o América de Natal, que adora pular de divisão. Né? Todo ano está indo para uma, Todo tá indo para ano outra. ou sobe ou desce. Enfim, time dos extremos aí. Eu acho que aí o Figueirense conseguiu a mesma folga que tinha antes, né? Que são 5 pontos. O que parece é que o Sport vai disputar uma vaga ali com o América Mineiro. Né? Isso é o que parece que está se desenhando aí. E o Figueirense tem mantido uma sequência, uma regularidade importante. Parece que vai ficar mesmo a decisão da quarta vaga. Antes da gente encerrar esse bloco, só avisando que o nosso campeonato de kart, a Copa Cialto de Kart Indoor, vai começar na próxima segunda-feira. Tivemos o feriadão, também questão de quinto dia útil. E a turma fez o pedido e a gente acolheu. Próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, então começamos mais uma edição da Copa Cialto de Kart Indoor. Um novo regulamento, agora são pontos corridos. Apenas 12 pilotos, então promete muita emoção. É na próxima segunda-feira com as inscrições limitadas. Vamos para o intervalo. O programa de hoje tem gols do Campeonato do Wilsons Sport Ball. Vamos trazer as informações do Atlético Tubarão, que joga hoje à noite. E também muitos gols da Unisul, que perdeu para o Florianópolis. E também os gols do jogo da virada do Capivari.